Fala, pessoal do sexto ano. A gente ainda não pode estar dentro da sala de aula, infelizmente, mas logo logo a gente vai se ver. Vamos acreditar, vai dar tudo certo, pessoal. A aula de hoje vai ser variação linguística, que é a aula 6 do segundo bimestre, galera. Vamos seguindo aí. Primeiro, para a gente falar sobre variação de linguística, a gente tem que ter noção do que é a situação comunicativa, tá? Situação comunicativa é onde se tem uma comunicação. Por exemplo, eu gravando esse vídeo aqui para vocês, eu estou numa situação de comunicativa, porque eu tenho a intenção de me comunicar com vocês a respeito do tema variação linguística. Então, um dos elementos para acontecer variação linguística já se tem a intenção da comunicação. Qual é a intenção? Explicar a minha aula sobre variação linguística, tá? Outro, tem os interlocutores, que são quem fala, que a gente chama de emissor, e quem recebe a mensagem, que a gente chama de receptor. Se a gente tivesse uma conversa aqui, toda hora iria se trocar, né? Se tivessem pessoalmente. Por quê? Eu falaria, vocês ouviam, vocês falariam comigo e eu ouvia. Então, os interlocutores seriam um emissor e um receptor. E, numa conversa, se troca, tá? Tem outro ponto aí da situação comunicativa. O suporte é onde acontece essa situação comunicativa. No caso aqui da gente, é a internet, através do vídeo, tá? Mas pode acontecer através de um texto para a internet, um texto para a televisão, um texto para a rádio. Então, esses são os suportes. O momento da produção dessa situação comunicativa é o tempo que a gente se localiza. É importantíssimo. Por quê? Porque isso vai definir a variação que a gente vai utilizar na hora da nossa linguagem, que a gente vai utilizar na hora da comunicação. Só a gente lembrar lá, será que quem falava lá em 1910 ainda continua a mesma forma de falar de hoje? Modificou, porque algumas palavras se modificaram ao longo do tempo, né? Então, algumas formas de falar foram modificadas. Então, o momento da produção é importante para a gente definir qual variação, conforme a gente vai variar a língua para a gente entrar numa situação comunicativa, ok? E o gênero textual. Bom, a gente viu a notícia, a entrevista, a gente viu que tem características de se fazer esses gêneros textuais, né? Então, no caso do gênero textual, é importante a gente saber, porque disso também vai se variar a língua, tá? Entendido a situação comunicativa, vamos seguindo. Aí, dentro da variação linguística, que é como a gente vai variar a nossa linguagem para determinada situação de comunicação, nós temos a variação estilística, tá? A chamada variação estilística. Só tem um nome bonito, e porque ela é muito fácil de entender. É a variação chamada de estilo. É o estilo como eu me comunico, tá? Então, variação linguística refere-se ao estilo, à forma a ser empregada na fala ou na escrita, no momento em que há interação comunicativa, isto é, texto oral ou escrito. Então, a interação comunicativa se dá através de texto oral e texto escrito. A gente já viu na aula de retextualização o que seria um texto oral. Esse tipo de variação divide-se linguagem formal e linguagem informal. Então, pensando em variação estilística, a variação de estilo, a gente vai pensar em linguagem formal e linguagem informal. Vamos ver o que é cada uma dessas linguagens? Vamos seguindo aí, tá? Então, linguagem formal, na variação linguística, o que é? Me acompanhe do lado esquerdo. A linguagem formal, também chamada de linguagem culta, está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Então, todas as vezes que eu variar através do estilo para aproximar com a gramática normativa, né? E como a gente, por a boa comunicação nas nossas palavras, a gente está variando a língua na linguagem formal, na linguagem culta. É só a gente pensar. Será que numa entrevista de emprego a gente vai utilizar qual tipo de linguagem? A linguagem formal. Por quê?
porque a gente está numa interação de comunicação na qual a gente está sendo avaliado a nossa forma de falar, de se expressar. Então, a gente vai botar a nossa língua próxima à gramática normativa, vai utilizá-la, vai evitar os erros de português e vai querer pronunciar de uma forma boa as palavras. Também na comunicação com a diretora, também a gente deve utilizar a linguagem formal do professor, com o professor. Também a gente utiliza a linguagem formal, tá? Aí, do outro lado, nós temos a linguagem informal. A linguagem informal também é chamada de linguagem coloquial. Representa a linguagem do cotidiano. Representa a linguagem do cotidiano, a linguagem do dia a dia, tá? Então, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista, que vai de determinada região, tá? Lembre-se, por exemplo, que uma palavra que é falada do Rio de Janeiro pode ser diferente. Ó, biscoito, que é falado do Rio de Janeiro, em São Paulo já se fala bolacha. Isso seria uma linguagem informal, tá? E despreocupada com as normas gramaticais. Então, a linguagem informal, coloquial, se afasta da gramática normativa. É linguagem espontânea que a gente fala com o nosso colega de classe quando a gente não precisa estar numa situação de comunicação na qual pede a linguagem formal. É aquela linguagem mais espontânea, relaxada de falar a língua portuguesa, tá? Então, a variação estilística se divide em linguagem formal e linguagem informal. Seguindo aí eu trouxe aí alguns exemplos. De linguagem formal, vamos aí ver. Ó, Doutor Armando seguiu até a esquina para encontrar o filho que chegava da escola, enquanto Maria, sua esposa, preparava o almoço. Quando chegaram em casa, Armando e seu filho encontraram Dona Maria na cozinha preparando uma das receitas de família, o famoso bolo de fubá cremoso, a qual aprendera com sua avó Carmela. Bom, por que esse exemplo está na linguagem formal? A gente não vê aqui erros de português, marcas de um texto oral. Então, está mais próxima à gramática normativa e a boa utilização das palavras e dos recursos gramaticais. Então, a gente tem a linguagem formal. E, no outro lado, a gente vai ter a linguagem informal. Vamos observar? O doutor Armando foi até a esquina esperar o filho que chegava da escola. Nisso, a Maria ficou em casa preparando o almoço. Quando eles chegaram em casa, a Maria estava na cozinha preparando a famosa receita da família boa pra caramba, o bolo de fubá cremoso. Aquele que ela aprendeu com a senhora Carmela anos antes da gente se casar. Olha aí algumas expressões que não tem na gramática normativa, só tem apenas na língua cotidiana, na linguagem espontânea, muito falado, inclusive em textos orais, em diálogo entre pessoas. Então, por isso que a gente tem a linguagem formal. Por exemplo, cum, só existe na fala. Casar, só existe na fala. Pra, só existe na fala. Em texto escrito, não existe. É para, ok? É casar, ok? Então, por isso que é a linguagem formal ou coloquial, tá? Então, galera, essa foi a variação estilística dividida em linguagem formal e informal. Chegamos ao nosso fim, a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.